glorificado seja o nome do Pai, o nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, fomos chamados a entregar esta mensagem para o Brasil, atendendo solicitação de milhares de pessoas que, escrevendo cartas, passando telegramas e em contato pessoal conosco, pediam sempre: missionário, nós desejamos ter uma mensagem sua em nossos lares. Oramos a Deus e buscamos momentos de consagração para que estas mensagens, que não têm sentido comercial, mas que têm um valor muito grande na parte espiritual, porque entendemos que são páginas de pregação, a pregação do Evangelho, assim como a Bíblia Sagrada se transformou no grande disco que gravou a palavra de Deus, a palavra dos apóstolos e profetas. Também esta mensagem está gravada para a sua meditação, seu conforto espiritual e grandeza de sua vida moral. O apóstolo São Paulo, reconhecido em toda a terra como homem de fé e autêntico pregador dos gentios, não foi sempre o apóstolo São Paulo. Antes era o doutor da lei, era uma espécie assim de chefe dos fariseus numa escala mais elevada. Era o homem que reconhecia que estava zelosamente servindo a Jeová, servindo a Deus, mas não estava servindo a Jesus, não estava servindo o Evangelho. Há em nossos dias muitas pessoas que estão servindo a ídolos. Conheço pessoas que são fiéis e até sinceras na maneira de adorar, de servir, de reverenciar a ídolos, a imagens de escultura, mas que não reconhecem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Há outras que ainda fazem grandes sacrifícios, fazem mesmo coisas quase que absurdas, chegam a andar quilômetros ajoelhados, subindo escadarias de igrejas, montanhas, fazendo estas penitências para ganhar a salvação. Jamais isto é aprovado pela palavra de Deus. O apóstolo São Paulo antes fazia coisas parecidas, era zeloso, matava até, chegava até tirar a vida do semelhante se fosse necessário em defesa de Jeová. Pediu cartas para o sumo sacerdote, para o conselho elevado dos fariseus, com ordem expressa para prender, para matar, para manietar qualquer pessoa que falasse a favor do nome de Jesus. E ele, que naquele tempo se chamava Saulo de Tarso, se dirigiu para Damasco, em direção ao pregador mais famoso daqueles dias. Famoso por quê? Pela sua cultura. Famoso porque, como ele era famoso? Porque era rico? Porque era importante? Não. Ananias era um simples pregador,
mas se transformou em um homem famoso e conhecido em toda Jerusalém e em todo o Oriente pelo seu poder espiritual recebido das mãos de Jesus Cristo. Era um homem batizado com o Espírito Santo. Era um homem que tinha os dons espirituais. Era um homem que punha sua mão sobre o enfermo, ele era curado. Colocava sua mão sobre o endemoniado e o espírito mau se afastava, se retirava, porque Ananias, ele tinha a unção do Espírito Santo de Deus. Saulo de Tarso visou diretamente aquele homem. É ele que está prejudicando a causa dos fariseus. Se a senhora que está me ouvindo, se o senhor que está me ouvindo, se a moça, o rapaz que estão me ouvindo agora, se forem pessoas mortas, sem poder, sem virtude, sem ação espiritual em suas vidas, jamais Saulo de Tarso irá visar você. Mas, se vocês forem pessoas cheias do poder do Espírito Santo, sim, eu tenho certeza que os Saulos de Tarso modernos de hoje irão sobre vocês com ordem expressa dos fariseus, com ordens sim, ordens malignas para destruir a vossa fé, para depor o cajado espiritual que Deus colocou em vossas mãos. Se vocês estão na trincheira do Evangelho, se vocês estão revestidos do poder do Espírito Santo, saibam que forças infernais se levantarão contra vocês, mas assim como aquele servo de Deus, assim como Ananias resistiu, assim como Ananias venceu as forças tremendas de Satanás, vocês haverão de vencer estas forças, porque estarão, por certo, revestidos do poder do Espírito Santo, revestidos da couraça da justiça, revestidos da graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio apóstolo São Paulo, mais adiante, já convertido, ele disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Foi a Damasco, e lá no meio da estrada ele contemplou a beleza de Deus. Significa isto que Deus acendeu o seu olhar sobre aquele homem que viajava em uma missão terrível, em uma missão eu chamaria diabólica, porque queria destruir a obra de Deus. Foi, e de repente a luz de Deus foi acesa. Ele contemplando-a, perdeu a visão, e perdendo a visão caiu por terra e exclamou sim. Quando o Senhor Jesus se dirigiu a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele abriu a boca estupefato e disse: quem és tu, Senhor? Quem és tu? E Jesus respondeu: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E ele, sabendo que agora estava perseguindo não mais apenas o simples pregador Ananias, mas estava frente a frente com nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus ainda acrescentou: que coisa dura, que coisa terrível é alguém se levantar contra os meus grilhões. Prezado ouvinte, a senhora, o senhor, a jovem, o rapaz, a criança que ouve esta pregação, abram agora as vossas almas, o vosso entendimento, o vosso coração, a vossa vida, e saibam que o homem só será feliz quando adere a Cristo, quando aceita a Cristo, e quando deixa de ser Saulo de Tarso e passa a ser o apóstolo São Paulo. Você converta-se se não é ainda convertido, e se já é convertido, seja mais cristão ainda,
para que as mesmas bênçãos que vieram sobre Saulo quando se transformou em Paulo, venham estas bênçãos sobre você nesta hora. Oremos ao Senhor dizendo: eterno Deus, Deus de Ananias, Deus que apareceu a Saulo no caminho de Damasco, nesta hora, pelo teu poder, com a tua divina força, Senhor, estende a tua mão maravilhosa e ordena que Jesus Cristo, com a mesma autenticidade que apareceu a Saulo no caminho de Damasco, apareça agora no sentido espiritual esta pessoa que ouve esta mensagem, não para derribá-la por terra, mas para levantá-la da terra, não para tirar a sua visão, mas para lhe dar mais visão espiritual, para lhe dar saúde, para destruir o câncer, a paralisia, a cegueira, o derrame cerebral, para destruir as tentações, as tribulações, os males e as misérias. Senhor, abre as janelas dos céus, estes céus que tu tens a sua chave eterna. Senhor, põe a tua bênção agora, abençoa, liberta, enche de fé e de poder a todos que estão ouvindo esta pregação, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, amém. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar.